A Via Láctea é um dos maiores mistérios que existem, literalmente. É difícil descobrir a dimensão da nossa galáxia, e um dos principais motivos é porque vivemos nela. Pense nisso como caminhar por um shopping. Você sabe dizer que ele é grande, mas não tem certeza de que realmente tenha uma visão aérea. A Via Láctea consiste em bilhões de estrelas distantes que parecem um feixe de luzes ao longe. Então basta medir a distância entre essas estrelas e pronto. Aí está a resposta. Não exatamente. Posso ter esquecido de mencionar as nuvens opacas de poeira bloqueando a visão. Alguns cientistas foram teimosos o suficiente para executar modelos de computador de como as galáxias se formam e evoluem. Existe um halo em torno de nossa galáxia. Então, os pesquisadores queriam ver se havia algum tipo de beco sem saída nela. Eles descobriram que ela se espalha por 100 mil anos-luz de distância de seu centro. Provavelmente, significa que tenha cerca de 200 mil anos-luz de diâmetro. O problema com essa estimativa é que os halos não tendem a ter uma borda final, pois simplesmente desaparecem. É como apontar uma lanterna e tentar ver precisamente onde a luz termina. Em 2013, o telescópio espacial Hubble capturou uma imagem de algo a 25 milhões de anos-luz de distância. Descobriu-se que era uma galáxia espiral, mais tarde chamada de ESO 373/8, com pelo menos 7 outras galáxias vizinhas. E esta é fina como uma panqueca muito brilhante. O equipamento também tirou uma foto de outro aglomerado de galáxias a 65 milhões de anos-luz de distância, chamado de IC 335. Esta é outra gloriosa panqueca brilhante, flutuando na imensidão do espaço. As imagens não são as mais precisas. É difícil dizer exatamente para o que se está olhando. Essas galáxias de disco têm muitas nuvens de poeira que podem se estender por centenas de anos-luz de diâmetro e se localizam principalmente perto dos centros das galáxias e são invisíveis na luz normal, mas podem ser detectadas com a ajuda de um filtro azul. De qualquer forma, a IC 335 é um disco oval com enormes nuvens de gás e poeira. Isso significa que estrelas aparecem constantemente ali, mas nem todas as galáxias as produzem. Cada uma nasce com uma bola gigante de gás em rotação lenta que está continuamente entrando em colapso sobre si mesma. À medida que começa a girar cada vez mais rápido, o formato de panqueca surge. Oh, me passe a calda, por favor. É como virar a massa de pizza no ar, depois de fazê-la em forma de círculo. A cobertura são as estrelas e o molho são as nuvens de poeira e gás. Você também está ficando com fome? Algumas galáxias podem perder o gás e a poeira caso se tornem parte de um aglomerado. Então, todas essas mini-galáxias orbitam o centro de massa comum, com gás separando-as. Quando uma de disco passa por elas, como um trem em alta velocidade, a pressão pode soprar para longe a poeira e o gás. De longe, parece que se está olhando para um DVD que já vai tocar. Mas, se você viajasse milhões de anos-luz para observar mais de perto, veria um disco escuro cheio de estrelas. Nem daria para dizer que se está dentro dela. Você também veria uma bolha de poeira brilhante deixada pelas gigantes vermelhas no meio da galáxia. Estas são estrelas massivas e muito brilhantes com baixas temperaturas de superfície. Mas as imagens dessas galáxias não nos mostram realmente suas cores reais. As câmeras criam alguns desses tons para que não seja preciso olhar para algo difuso ou granulado. As pessoas não sabem realmente as cores reais das que estão distantes. A nossa tem muito gás dentro, assim como eu. Então, não precisamos esperar que nossa casa diminua tão cedo. Na verdade, a Via Láctea ainda produz novas estrelas, cerca de 7 por ano. Mas algumas galáxias desaparecem quando não podem mais criar estrelas. Na indústria, chamam isso de estrangulamento, que acontece quando as galáxias ficam sem gás. O que significa que não há mais material novo que possa ser usado para produzir estrelas. Gás e poeira não são as únicas coisas que podem se encontrar em uma galáxia. Assim como um mágico tirando um coelho, flores e outras coisas de sua cartola mágica, cada uma tem outras surpresas, como planetas, aquelas bolas de matéria girando em torno de si mesmas e de outras coisas. Bem, tecnicamente, eles estão longe de ser perfeitamente redondos, mas também não são planos como as galáxias espirais. Isso acontece principalmente por causa da gravidade, cuja força é tamanha que um deles puxa tudo em direção ao seu centro, tomando a forma de uma esfera. No processo, todas as arestas e qualquer outra coisa que possa se destacar são suavizadas. Mas quanto menor um corpo espacial, menos redondo é. Pegue um cometa. Nem sempre sua superfície é lisa. Ele é pequeno e, portanto, tem bordas acidentadas e pontiagudas. Dado o tamanho da Terra, é seguro dizer que a gravidade é forte aqui em comparação com a da Lua ou de qualquer objeto espacial de tamanho menor.
E por causa da rotação constante, o nosso mundo tem um calombo. Esse cabo de guerra entre a gravidade puxando para dentro e a rotação não permite que a Terra seja uma esfera perfeita. Além disso, ela está inclinada. Essa falha de design é responsável pelas estações que temos. Essa inclinação pode acontecer porque milhões de anos depois que nosso mundo se formou, provavelmente colidiu com um protoplaneta, que é um grande corpo espacial se transformando em um planeta. Vênus é único porque gira para trás em comparação com o resto de seus pares. Se você estivesse nele, que é o mais quente do nosso sistema solar, veria o Sol nascer no oeste e se pôr no leste. Mas teria que chegar a tempo para observar esse fenômeno. Um dia ali dura mais de 240 dias terrestres. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que a forte atração do Sol sobre Vênus era responsável pelo dia tão longo. Mas uma nova teoria afirma que ele costumava girar como a Terra e os demais planetas. Mas em um ponto apenas virou seu eixo 180 graus. Isso não significa que parou de repente no meio da rotação e começou a se mover para trás. Uma hipótese sugere que um grande cometa ou objeto o atingiu no passado. Isso pode ter feito com que mudasse a direção da sua rotação, mas muitos estudiosos duvidam dessa teoria. Se você observar a Lua por algum tempo, poderá perceber que encara a mesma face todas as noites. A verdade é que ela gira, mas muito lentamente. Nosso satélite natural leva 27 dias terrestres para girar em torno do próprio eixo. Além disso, faz isso na mesma proporção que orbita a Terra. O lado que sempre vemos é chamado de lado próximo da Lua. E o que não está voltado para nós é, você adivinhou, o oposto. E também tem o apelido de lado oculto da Lua. O eixo de rotação de Urano é de 98 graus em relação ao plano do Sistema Solar, o que basicamente significa que gira de lado. Por um tempo, os cientistas acreditaram que um grande objeto incandescente pelo espaço atingiu Urano, fazendo-o inclinar-se. Mas aqui está um problema. As luas dele são cobertas de gelo. Uma colisão tão poderosa que fez o planeta tombar teria resultado na interrupção do movimento e da posição delas. Mas elas parecem relativamente intocadas, e todo o gelo que as cobre ainda está intacto. Qualquer grande mudança com Urano teria gerado energia suficiente para derreter o gelo. Outra razão para sua estranha posição pode estar relacionada aos seus anéis. Sim, como os de Saturno, só que mais leves e mais fracos. Os de Saturno são em sua maioria bilhões de pedaços de gelo e rocha flutuando em órbita. Algumas partículas podem ser do tamanho de uma pedrinha, enquanto outras chegam a atingir o tamanho de uma casa. Uau! Há ainda partículas que são cometas fragmentados, asteroides e luas dilaceradas pela gravidade. Se você observar os anéis de longe, eles se parecem com listras coloridas feitas de milhares de listras diferentes. Mas na verdade, existem apenas 8 camadas de anéis. Urano pode ter tido anéis tão incríveis quanto os de Saturno, cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás. O equilíbrio entre a gravidade deste e seus anéis pode ser responsável por manter o planeta em pé para que ele não se incline. Se Urano tivesse os mesmos anéis, eles poderiam evitar que o planeta tombasse. A maneira de resolver o problema dessa inclinação pode ser obter seus anéis de volta, que o ajudariam a manter o equilíbrio. Por outro lado, gostamos do jeito que está. Dezenas de espaçonaves e centenas de sondas decolam do nosso planeta e se dirigem para o irmão gêmeo dele, Vênus. Ele tem quase o mesmo tamanho da Terra e cerca de 80% da massa dela. As temperaturas são muito altas para os humanos e ali não existe o ar ao qual estamos acostumados a respirar. Mas fomos para lá porque os cientistas encontraram recentemente vestígios do gás fosfina, o que sugere que pode haver vida ali. A fosfina se origina de vários micróbios e bactérias. Assim, a humanidade embarca nessa jornada para descobrir a vida. Com a nossa tecnologia, um voo para Vênus levaria de 3 meses e meio a 6 meses e meio. Mas finalmente conseguimos. Naves espaciais estão pousando no planeta. E quando os primeiros humanos chegam na superfície, vêm desertos chamuscados pelo calor, lagos de lava e geysers de ácido venenoso. E é isso. Os cientistas calcularam mal os dados do radiotelescópio. A fosfina nunca existiu em Vênus. Portanto, estamos voltando aos foguetes e nos preparando para uma viagem mais longa através da nossa galáxia. Os pesquisadores acreditam que existam pelo menos 36 civilizações na Via Láctea, elas podem ser organismos vivos completamente diferentes de nós, com corpos e olhos diferentes. Talvez andem e falem de uma maneira muito diferente da nossa. Mas uma civilização avançada tem várias condições.
como o progresso tecnológico e o uso da comunicação desenvolvida entre os indivíduos. Portanto, essas civilizações devem explorar o espaço, construir cidades e ser capazes de se comunicar como espécies independentes. Vamos olhar para a nossa galáxia e encontrar esses mundos civilizados. Assim, a Via Láctea é uma espiral de 100 mil anos-luz de lado a lado. Se uma estrela nasce em uma extremidade dela, em uma explosão superpoderosa, a luz desse evento não alcançará a outra extremidade até 100 mil anos depois. Existem cerca de 100 bilhões de estrelas e, perto de cada uma delas, pode haver mundos semelhantes ao nosso sistema solar. Vamos tentar encontrar esses mundos habitáveis usando peneiras gigantes. Primeiro, procuramos estrelas com muito ferro, cuja temperatura é perfeita para o desenvolvimento da vida. E o ferro no sistema estelar ajudará a formar os núcleos dos planetas que serão lar de outra civilização. Passamos a Via Láctea na nossa peneira. Vemos que há muitas estrelas que se encaixam na descrição, então precisamos de outro filtro. Agora vamos encontrar estrelas que se parecem com o Sol nesse momento. Elas devem ser cerca de 100 vezes maiores que a Terra e 333 mil vezes mais pesadas. Um critério importante é a idade. Quando uma estrela envelhece, ela começa a se expandir e se transforma em uma gigante vermelha. Nesse momento, pode absorver os planetas ao redor. A vida dela pode terminar com uma grande explosão que destrói tudo ao seu redor. Portanto, a que procuramos deve ser relativamente jovem. Vamos usar nossa peneira novamente. Existem menos estrelas, mas ainda assim são muitas. Agora vamos nos concentrar nos planetas. Eles devem ficar na zona habitável da estrela. Não muito perto, porque nesse caso a temperatura seria muito alta para que a vida nascesse, e nem muito longe. Então o planeta seria apenas um bloco de gelo sem nada vivendo nele, e com uma temperatura que deveria permitir que a água permanecesse líquida. Outro filtro é a idade do planeta candidato. Leva tempo para que uma civilização avançada se desenvolva. Com base na experiência da Terra, os cientistas acreditam que leve pelo menos 4 bilhões e meio de anos para qualquer forma de vida evoluir ao nível humano. Então, estamos procurando planetas semelhantes ao nosso ou mais antigos. Usamos nossa peneira uma última vez e pronto. Temos 36 mundos onde uma civilização avançada é possível. Os pesquisadores conduziram esse estudo e o publicaram em abril de 2020, com base nesses mesmos critérios. Só falta descobrir essas civilizações e fazer o primeiro contato. Podemos detectar alguma usando as ondas de rádio que vêm dela. Suponha que haja um planeta A com organismos vivos primitivos. Milhões de anos de evolução e eles se tornarão uma civilização com tecnologia avançada. As ondas de rádio serão a forma como se comunicam. Então todo o planeta emitirá ondas de rádio como uma estrela emite luz. E aqui na Terra seremos capazes de captar esse sinal com antenas apontadas para o espaço. Mas há um problema com a distância entre os planetas. Por exemplo, o A está a 1000 anos-luz de distância da Terra. Quando ele começar a emitir ondas de rádio, esses sinais não nos alcançarão até 10 séculos depois. Nós aprendemos a emitir e receber ondas de rádio em 1895. E se a civilização do planeta A emitir um sinal de rádio ao mesmo tempo, não conseguiremos captar esse sinal até 2895. O mesmo acontecerá no planeta A. Enviamos uma mensagem na forma de um sinal de rádio ao espaço em 1974. Nele, codificamos nosso sistema numérico, o DNA humano e informações sobre o nosso sistema solar. Se houver uma civilização avançada no planeta A, ela será capaz de receber a mensagem apenas em 2974. E teríamos que esperar mais um milênio para obter uma resposta. Outro problema com as ondas de rádio é que elas não parecem um brilho constante no planeta, mas uma erupção. E são usadas apenas em um determinado estágio da civilização. No início, é o principal método de comunicação, mas depois começamos a utilizar telefones celulares, TV a cabo e fibra ótica. E à medida que a tecnologia avança ainda mais, nossas ondas de rádio levemente começam a desaparecer. Portanto, temos apenas cerca de 100 anos de uso ativo do rádio pela civilização. Um dia, captamos um estranho sinal de rádio de origem desconhecida. Suas características sugeriram que ele fora criado artificialmente, talvez por uma civilização do espaço sideral ou uma nave estelar de passagem. Outras pesquisas a respeito não deram resultados. Isso deu origem a muitas teorias e argumentos sobre o que realmente era. Pode ter sido um sinal da Terra refletido em um satélite voando pelo céu, ou talvez vestígios de um cometa a alguns anos-luz de distância. Mas vamos supor que tenha sido de uma civilização distante. Uma das 36 que provavelmente existem. Agora precisamos entrar em contato com ela.
Então jogamos nossa bagagem em um foguete e partimos na direção do planeta suspeito. Nossos foguetes podem voar a 28.300 km por hora. Isso significa que um foguete pode cruzar os Estados Unidos inteiro em apenas 8 minutos. Mas ainda que uma civilização avançada vivesse perto de nossa estrela mais próxima, a Próxima Centauri, levaríamos cerca de 73 mil anos para chegar lá. Mesmo na velocidade da luz, seriam 4,2 anos. Portanto, precisamos resolver o problema das viagens espaciais. Nossos cientistas planejam atingir cerca de 1/4 da velocidade da luz com um laser. Um poderoso feixe da Terra empurrará uma sonda microscópica na direção certa. Ela pode chegar ao nosso destino em cerca de 17 anos. E em mais 4, quando o sinal dela chegar à Terra, saberemos se existe uma civilização avançada. Outra possibilidade para viagens mais rápidas do que a luz é a espaçonave Bolha de Dobra, que teria de comprimir o espaço à sua frente e esticá-lo através de sua cauda. Então seremos capazes de alcançar qualquer ponto do universo em literalmente alguns segundos. Mas essa viagem continua sendo uma fantasia para nós. Talvez possamos chegar a diferentes cantos do universo por meio de buracos de minhoca, que são atalhos semelhantes aos túneis. Mas há um problema. Esses buracos de minhoca podem ficar dentro de buracos negros, e são os objetos mais misteriosos do universo. Tão pesados que nem mesmo a luz consegue escapar da sua armadilha. Nossas espaçonaves também não suportariam a tensão. Existe ainda uma teoria de que a Terra é única porque nasceu em circunstâncias totalmente acidentais. Há 4 bilhões e meio de anos, nosso planeta era um bloco de lava que começou a esfriar e se solidificar. Mas sua tranquilidade foi quebrada por um asteroide do tamanho de um planeta inteiro voando. A colisão ocorreu em um ângulo tal que a Terra não foi completamente destruída, mas parte do asteroide permaneceu na nossa órbita. Uma rocha pesada perto do nosso planeta estabilizou nossa rotação, e a interação gravitacional com os destroços gigantes fez nosso núcleo esquentar. Além disso, o asteroide nos trouxe muita água. Essa colisão é extremamente improvável. É como ganhar na loteria, várias vezes seguidas. Mas até agora não temos nenhuma razão para acreditar que existe vida no espaço sideral. Assim como não temos motivos para acreditar que não existam civilizações avançadas no universo, exceto a nossa.